Quando o nosso sistema solar se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, o Sol e os planetas começaram suas respectivas evoluções. Quando o Sol acendeu pela primeira vez, ele liberou uma enorme quantidade de gases e poeira. E os planetas do nosso sistema solar, tanto os planetas rochosos próximos ao Sol quanto os gigantes gasosos mais distantes, se originaram desses fragmentos espaciais. Esses planetas são feitos dos mesmos materiais, os gases e a poeira que compõem o Sol. Mas, como se formaram a diferentes distâncias e sob condições diversas, desenvolveram características distintas. Nas proximidades do Sol, as altas temperaturas fizeram com que a maior parte dos gases evaporasse, restando apenas rochas e metais, que puderam se condensar e formar planetas. Já em regiões mais distantes do Sol, as baixas temperaturas permitiram a presença de gases e gelo, que gradualmente se aglomeraram, formando os gigantes gasosos. No início da formação do sistema solar, a nuvem de poeira primitiva continha silicatos, vapor d'água, hidrogênio, metano e outros elementos, que eram os materiais básicos para a formação dos planetas. O processo de mistura desses elementos é um pouco como assar um bolo, dependendo da temperatura do forno e da localização do planeta, o produto final, o planeta, será diferente. Por exemplo, nas regiões internas do sistema solar, em um ambiente de alta temperatura, água e outras substâncias voláteis não poderiam existir, apenas metais e rochas poderiam sobreviver. Isso explica por que, perto do Sol, apenas planetas rochosos se formaram, enquanto nas regiões externas, mais frias, planetas com gás e gelo, como os gigantes gasosos que vemos, puderam se formar. Se você quiser formar um planeta rochoso, precisa de uma nuvem de poeira rica em metais e rochas. Com a queda da temperatura, materiais de alto ponto de fusão começam a se condensar na forma de pequenos grãos minerais, que são o embrião dos planetas rochosos. Com o tempo, esses pequenos grãos começam a se unir, colidindo e gradualmente se fundindo em blocos rochosos maiores, um processo chamado acreção. À medida que esses blocos rochosos crescem, eles acabam formando os planetas que vemos hoje. Quando o planeta atinge um tamanho suficientemente grande, sua gravidade atrai mais material, permitindo que continue crescendo. Se você já visitou Ceres, no cinturão de asteroides, perceberá que, para que um planeta seja esférico, seu diâmetro precisa atingir pelo menos 900 quilômetros. Esse tamanho é necessário para que a gravidade do planeta seja suficiente para moldá-lo em uma esfera. O diâmetro de Vesta é de apenas 530 quilômetros, o que não é suficiente, por isso ele mantém uma forma irregular. Sempre que um jovem planeta esférico colide com outros objetos, o atrito pode aquecê-lo a ponto de começar a derreter. É quando a gravidade interna do planeta começa a atuar, fazendo com que materiais mais pesados se afundem no núcleo, enquanto materiais mais leves flutuam até a superfície, formando a crosta. Depois de passar por esses processos, o jovem planeta começa a exibir a forma de um planeta maduro, mas ainda precisa enfrentar um período inicial violento e destrutivo, que determinará quais planetas sobreviverão. No início da formação do Sol, nossos 8 planetas também se originaram daquela nuvem primitiva de poeira e gás. No entanto, o processo de formação de novos planetas não seguiu um plano rigoroso, mas foi guiado pelas leis naturais da física e da química, e muitas vezes envolveu um pouco de sorte.